Secretária, quando a senhora fala, por exemplo, da... Presidente, eu queria pedir aqui, presidente, que eu fosse ouvida, né, que me assegurasse, na verdade, o direito de fala, porque é impressionante. Pessoal que é senador que está aqui falando, por favor, quem não for senador, eu pediria que não interrompesse a reunião. Posso iniciar, presidente? Vossa Excelência pode zerar ali o cronômetro? Pois não. Por favor. Secretária, queria pedir aqui... Secretária, nós temos, na verdade, várias publicações suas acerca da recomendação do uso de hidroxicloroquina para crianças e até para gestantes. Aonde é que estava essa fundamentação para esse tipo de orientação, secretária? Pois não, senadora. Na nossa nota orientativa, a despeito de muitos imaginarem que ela foi feita somente pelos técnicos do Ministério, nós convidamos vários profissionais com expertise da área de ginecologia, obstetrícia, da área de pediatria. Chamamos um dos maiores toxicologistas pediatras do Brasil. Se a senhora quiser, eu posso lhe entregar. Na nota, existe a lista de autoridades médicas que foram chamadas para dar o parecer ao Ministério da Saúde na confecção dela. Existe uma lista de referências que também estão descritas lá, que foram usadas para essa orientação ser criada. Por que a senhora não obedeceu o que estava determinado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que não recomendou o uso da cloroquina para crianças e adolescentes? Porque, como eu já disse para a senhora, as sociedades médicas, elas podem dar opiniões. O Ministério da Saúde não precisa necessariamente seguir a opinião de sociedades. Ela precisa seguir a orientação de quem? A nossa referência, primeiro, para os médicos exercerem a sua autonomia, é dada pelo Conselho Federal de Medicina. E nós temos os nossos técnicos, nós temos as pessoas que nós escolhemos para dar o nosso parecer. Então, quer dizer que esses pareceres são baseados em pessoas que o Ministério escolhe. Sempre o Ministério assim. Não considera, por exemplo, as entidades científicas de saúde no Brasil para respaldar os seus protocolos? A gente considera quando esses pareceres, eles são condizentes com a realidade e com a verdade. Não, peraí. As sociedades falham também. Não, peraí. Quer dizer, então, que o Ministério da Saúde, ela concorda com opiniões que favoreçam o entendimento político do Ministério da Saúde? É isso? Não, só para entender? Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que nós temos o nosso conjunto de técnicos que trabalham no Ministério, servidores de carreira, e muitas vezes nós chamamos técnicos de fora também. O ministro Marcelo Queiroga vem fazendo isso agora, para que as pessoas elaborem os protocolos, mas as sociedades, elas dão opinião. Elas não decidem conduta do Ministério da Saúde. E as sociedades também erram. E para a senhora ter uma ideia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a semelhança de outras sociedades, ela também não representa todos os pediatras do Brasil. E por que a senhora colocou na sua fala que havia, por exemplo, respaldo junto à Sociedade Brasileira de Pediatria? Eu não me lembro aqui em que contexto isso foi colocado. Mas a senhora sabe que a senhora fez referência de que havia um respaldo junto à Sociedade Brasileira de Pediatria. Não me lembro em que contexto isso foi colocado. Se a senhora tiver para me lembrar, porque eu não me lembro em que contexto eu coloquei isso. O vídeo, posso pedir aqui para minha assessoria, já posso até colocar para Vossa Excelência, mas eu faz acho parte que a senhora deve estar falando do contexto das aulas, das escolas, e não de medicações. Do uso de hidroxicloroquina para crianças e adolescentes. Não. Vossa Excelência fez referência à Sociedade Brasileira de Pediatria, que em seguida a própria sociedade apresentou um documento exatamente contrapondo a posição feita pela senhora. Quando a senhora fala em relação a essas entidades científicas, eu queria que a senhora me explicasse de forma mais específica. Por que eu digo isso, secretária? Por exemplo, nós temos entendimento do Tribunal de Contas da União que não admite, por exemplo, a aplicação de políticas públicas que estejam fora de recomendações de entidades científicas, inclusive até para uso de recurso público. Esse entendimento que é feito pelo Tribunal de Contas da União, ele consta
consta, por exemplo, inclusive nos processos que estão em curso acerca de improbidade. Nessa mesma linha, por exemplo, a senhora não considera essas entidades que eu vou citar aqui como entidades idôneas, que, aliás, são colegiado, como, por exemplo, a Rede Brasileira de Mulheres Científicas, que, aliás, a nota técnica da Rede Brasileira de Mulheres Científicas, ela não apenas não orienta, ela traz o banimento da adoção, por exemplo, da cloroquina. Veja bem, uma nota técnica de março de 2020, por exemplo, a Anvisa emite parecer não recomendando o uso de hidroxicloroquina. Em maio de 2020, o Conselho Nacional de Saúde se posicionou contra o uso do tratamento precoce com hidroxicloroquina. Em junho de 2020, a Sociedade Brasileira de Infectologia lança uma diretriz médica onde não recomenda o uso também desse medicamento. Em junho de 2020, a Associação Médica Brasileira passou a não recomendar mais o uso da hidroxicloroquina. Em janeiro de 2021, o Conselho Nacional de Saúde, portanto, emite um ofício para o Ministério da Saúde pedindo a revogação de qualquer instrumento que incentive o uso desse medicamento. A Associação Médica Brasileira recomenda, em março de 2020, o banimento do tratamento precoce da hidroxicloroquina. Todas essas entidades que eu cito, a senhora não considera que são entidades idôneas para emitir posicionamentos, orientações e recomendações acerca do uso de medicamentos no Brasil? Senadora, eu não vou discutir aqui a idoneidade dessas representações, mas o Ministério da Saúde ele não precisa se nortear. A senhora citou aí a Sociedade Brasileira de Infectologia. Boa parte dos trabalhos que a Sociedade Brasileira de Infectologia utilizou para fazer uma nota desorientando ou desaconselhando o uso dessas medicações, tem trabalhos com graves conflitos metodológicos que nós não podemos usar como referência. Se a senhora quiser, depois eu lhe cedo. A senhora coloca o seguinte, que o Ministério da Saúde concorda com posicionamentos que coincidam com o entendimento da equipe política do governo, da Secretaria de Saúde. Não, senhora, eu sou técnica e os secretários do Ministério da Saúde são técnicos. Nós temos 4 médicos na equipe. Então, considera-se a posição desses técnicos e não a posição das entidades científicas. E os estudos que nós fazemos, é como eu disse à senhora, o Ministério da Saúde, ele não está subordinado às entidades científicas. E as entidades científicas que comprovarem através de trabalhos com boa qualidade metodológica, os fundamentos que nós usamos, nós vamos utilizar. Então, a senhora não respeita o entendimento que foi estabelecido pelo Tribunal de Contas da União? O Tribunal de Contas da União fez uma orientação que nós colocássemos na capa da nossa nota orientativa, que ela não trazia a obrigatoriedade da prescrição. E nós seguimos com a nota orientativa. Ou seja, esse entendimento do Tribunal de Contas, o Ministério da Saúde não leva em consideração na sua eficácia. Nós cumprimos todas as orientações do Tribunal de Contas da União. Mas também se está se contradizendo. Quando você diz que admite o entendimento do TCU e, ao mesmo tempo, diz que não admite o entendimento dessas entidades que são apresentadas, ou você concorda com uma ou você concorda com Senadora, é que a gente precisa ter o entendimento de quais são essas entidades médicas de excelência. Eu, como técnica e responsável por dar as diretrizes da saúde do Brasil, eu tenho a responsabilidade de analisar o que me chega. Numa das entrevistas coletivas, para a senhora ter ideia que eu participei, eu refutei um artigo da Lancet. 2 semanas depois, sofri uma linchação social, porque as pessoas disseram que eu estava questionando uma das maiores revistas do mundo, que condenava o uso das medicações antivirais para o tratamento precoce. 2 semanas depois, essa revista pediu desculpas à humanidade e foi colocado que houve uma fraude. Fizeram um trabalho com 96 mil pacientes, repleto de conflitos de interesse, com dados falsificados. Então, é isso que eu digo para a senhora. Eu estou numa posição de técnica e nem sempre o fato de ser uma sociedade, essa autoridade merece que o Ministério aceite as posições dela. Agora, sem fundamentação. Secretária, meu tempo é muito pouco. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Pois não. A senhora está falando que a senhora é técnica e que considera os técnicos do Ministério da Saúde. Veja,
Qual a sua posição sobre o Conitec, que é exatamente a parte técnica do SUS? A senhora acha que é uma comissão importante que tem que ser levada em consideração? Sim. Se a senhora considera que ela tem que ser levada em consideração, duas perguntas. Primeiro, porque ela não esteve, por exemplo, à frente do comando de todos os procedimentos junto ao Ministério da Saúde, no que se refere, por exemplo, ao enfrentamento dessa pandemia. E a segunda, se a senhora considera o Conitec como uma comissão de fato séria, então por que a senhora não segue a orientação da Conitec, já que ela própria não orienta e fez isso através de uma consulta pública a utilização mais da hidroxicloroquina? Primeiro, a gente está falando de coisas que são confusas. A Conitec tem um papel relevante na incorporação de novas tecnologias, mas ela se manifesta sobre aquilo que ela é provocada. Não houve, até o momento, nenhum pedido... Não, senhora, não houve nenhum pedido de manifestação à Conitec sobre o uso off-label dessas medicações para a Covid. O ministro Queiroga está enviando agora o primeiro pedido de protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, que vai ser avaliado para uso em pacientes hospitalares, onde nós não indicamos essas medicações. Então, assim, é essa a função da Conitec. Ela vai deliberar com os seus técnicos, com as suas representações, sobre aquilo que é apresentado e solicitado o parecer. Esse posicionamento que foi estabelecido pelo Conitec, ele foi feito através de uma consulta pública e foi colocado claramente por parte da comissão. Eu quero entregar, já entrego aqui o documento a Vossa Excelência, em que coloca claramente a não recomendação ao uso de hidroxicloroquina. Foi feito através... Exatamente. Mas isso nós concordamos, senadora, perdão. O uso hospitalar é consenso já, nós acompanhamos os trabalhos científicos, as evidências. Ninguém mais deve usar essa medicação para uso hospitalar. O tratamento é no início da doença, na fase de replicação viral. O nosso objetivo é impedir que o vírus se multiplique dentro da célula e que ele cause a morte, os internamentos e o colapso do sistema de saúde. Concordo plenamente com o envio da solicitação para que a gente, no âmbito do atendimento hospitalar, possa usar medicamentos que mostrem evidência nessa fase da doença. Nós estamos ainda insistindo aqui na necessidade de que, na fase inicial da doença, nós possamos juntar todos os recursos que nós já temos com algum grau de evidência para eu, a senhora, todos os senadores aqui e os médicos brasileiros salvarem vidas. Eu quero mais máscaras, eu quero medidas de distanciamento, eu quero mais vacinas e vacinas mais eficazes. E acho que esse é o mesmo objetivo meu, da senhora e de todos os senadores aqui. Secretária, a senhora colocou mais cedo que acerca da questão da imunidade de rebanho, e a senhora colocou que não fazia a defesa de forma indiscriminada. Em quais situações a senhora defende? Eu nunca fiz a defesa da imunidade de rebanho. Quando eu me referi no vídeo que o senador Renan trouxe aqui, eu me referi às crianças. Nós não precisávamos, e aí eu insisto na minha defesa enquanto pediatra, o prejuízo que nós causamos às crianças brasileiras, ele é indizível. Crianças que foram privadas da escola, da merenda escolar, crianças que sofreram mais violência doméstica, crianças com um aumento do número de casos de estupro. A gente vai documentar a imunidade isso. de rebanho para criança, a senhora orienta? Não, quando a gente fala de imunidade, é as crianças permanecerem indo para a escola, senadora, porque o risco delas adquirirem a doença é 37,5 vezes menor do que dos adultos. Mas as crianças não vão para a escola sozinhas, secretária. Ela tem todo um corpo docente para poder funcionar. Ela tem os professores, tem toda uma equipe de funcionalidade e depois elas têm que voltar para casa. E elas têm baixa transmissão da doença. Perto do pai, da mãe, do avô. E aí a gente pode isolar os casos mais graves, a gente pode isolar os nossos idosos. Existem muitas medidas, senadora, que nós podemos juntos discutir para a Covid, mas a gente precisa ter medidas estratégicas, não medidas reativas, políticas de apagar incêndio. O lockdown, por exemplo, foi adotado muitas vezes de forma completamente inadequada, quando a gente tem milhares de publicações mostrando que essa medida pode ser inefetiva. A própria Organização Mundial de Saúde, que recomendou o lockdown, hoje diz que ele pode ser responsável pela fome e pela miséria. Então, na Covid, tudo é incerto. Nós precisamos discutir, porque a ciência, quando se fala em evidência na Covid, são construções diárias. Secretária, a senhora está falando de uma situação econômica, é bom a gente lembrar que nós temos hoje no Brasil 450 mil pessoas que de fato não podem mais comer porque morreram, secretária.
Esse é um retrato, e a Organização Mundial da Saúde, todos os órgãos científicos do mundo, e a senhora, como uma estudiosa do assunto, sabe disso, a recomendação é o elementar, é distanciamento social, é o uso de máscara e uso de álcool em gel. A hidroxicloroquina, que Vossa Excelência ainda insiste até hoje nela, foi constatado pelos vários estudos ao longo dos últimos meses a sua ineficiência. E a senhora insiste ainda na aplicação desse mesmo medicamento. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma situação extremamente grave, secretária, que demonstra, infelizmente, que ações reiteradas dessa natureza acabam evidenciando esses números que estão realmente aqui diante de nós. Eu queria fazer uma pergunta à senhora aqui. A senhora senta com o presidente da República para tratar de questões relativas à sua pasta? Não, senhora. Mas a senhora tem audiência com ele frequente? Não, senhora. Quantas vezes a senhora reuniu com o presidente da República nos últimos 12 meses? 15 segundos. Nos eventos públicos no Palácio, quando eu sou convidada pelo Ministério da Saúde. Nunca sentou para despachar com ele acerca da questão da área da saúde? Os secretários não fazem despacho com o presidente da República, o ministro faz. Certo, a minha pergunta é exatamente se a senhora teve ou... eu só queria, se a senhora me permitir... Só para finalizar uma pergunta, e a senhora pode falar no final. Pois não. Responda então o que você ia falar. Não, é só para dizer para a senhora que assim, quando a gente repete que não existem evidências e não existe eficácia desses medicamentos, senadora, o que eu trouxe aqui para vocês são todos os trabalhos publicados até hoje. A gente não está falando em nível máximo de evidência, porque nós não vamos obter isso nem para os medicamentos antivirais. Ainda nem temos os medicamentos. E é bom a gente lembrar, secretária, porque meu tempo realmente está indo embora. Pois não. Eu queria só fazer para a senhora a última pergunta acerca do relatório que a senhora passou ao ministro da Saúde da sua visita em Manaus. Quer dizer, no período de 1º a 10, lá foram quase 500 pessoas que vieram a óbito. E ninguém lhe falou que faltava oxigênio. De quem foi essa falha? Porque se a senhora está indo para o Estado com uma equipe para entender a situação real da cidade e de repente ninguém lhe diz que está faltando oxigênio, de quem foi essa falha? Acredito que os senhores estão aqui para apurar essa responsabilidade, mas durante através de ouvir vocês. Isso. A nossa responsabilidade e as nossas informações, elas serão fruto das suas respostas. Então, eu gostaria que Vossa Excelência me respondesse para eu depois ter uma avaliação acerca desse entendimento. Como eu já mencionei antes, durante o período em que eu fui destacada como secretária para estar em Manaus, não recebi qualquer relatório, qualquer comunicação, e acredito que a senhora e os outros senadores vão ouvir isso nos relatos do secretário Marcelos, porque assim, essa é a verdade, senadora. É uma verdade realmente que nós precisamos apurar, porque é absolutamente estranho que uma equipe designada pelo governo federal vá ao Estado, não tenha informação daquilo que vai evidenciar depois centenas de pessoas que vêm a óbito, e a gente viu o caos que realmente se seguiu logo após, inclusive, a sua saída do Estado. E para finalizar, secretária, a senhora é médica e a senhora sabe que essa autonomia médica ela tem um limite, e esse limite ele passa pela bioética, ele passa pela questão ética, ele passa pela vida. Eu vejo que, infelizmente, as suas orientações, até pela posição estratégica que a senhora exerce como secretária do governo federal e a sua função estratégica, as suas orientações em relação ao uso da hidroxicloroquina diante da ineficácia apresentada pelos vários estudos, infelizmente, a senhora está prestando um desserviço no Brasil, num momento tão grave que nós estamos realmente enfrentando, que é o período de pandemia. Muito obrigada, presidente. Obrigado, senadora Elisiane. Pelo sistema remoto agora, senador Tasso Gereissati. Pois não, presidente. Devolva a presidência ao seu titular. Pois não. Só eu vou suspender a reunião por 5 minutos, cara.